Edson Barbosa contra Sodiq Yusufi. Um duelo explosivo de strikers que promete nocaute na luta principal do UFC. A gente vai estar conversando sobre essa luta e as demais lutas principais nesse vídeo. E esse card é um card que não tem tantos lutadores renomados, mas promete lutas empolgantes. Os cards que tem menos hype sempre entregam as melhores lutas, então esse final de semana você não pode perder o UFC. E se você, assim como eu, também está empolgado para o UFC do próximo final de semana, que vai ter na luta principal Islam Makhachev contra Volkanovski, Kamaru Usman contra Chimaev, já se inscreve no canal, deixa seu like, nessa semana sai vídeo analisando as lutas desse próximo evento. É isso aí, galera, vamos lá, vou deixar o palpite das lutas e analisar as lutas principais, as lutas que eu estou mais empolgado para assistir desse evento. Na primeira luta da noite a gente tem Ashley Yoder contra Emily Ducote. A Emily Ducote que está menos 400 favorita, se você apostar R$400 você acaba ganhando 100, acredito na vitória da Emily, vejo o favoritismo dela nessa luta. Ashley Yoder é uma lutadora que tem um cartel de 8 vitórias e 8 derrotas. E a Emily Ducote que tem um cartel um pouco melhor, 12 vitórias e 8 derrotas. Então eu vejo a vitória da Emily Ducote, que na minha opinião é uma lutadora melhor. Na próxima luta pela divisão dos galos a gente vai ter Chris Gutierrez contra Alan Tegueli. O Alan Tegueli, que é um cara muito duro também, tem 4 vitórias e 1 derrota na organização, vai lutar contra o Chris Gutierrez, que é mais experiente, tem 7 vitórias e 2 derrotas na organização, ele que é o favorito, menos 290, você apostando 290 você ganha 100, acredito na vitória do Chris Gutierrez, ele vem de derrota para o Pedro Munhoz, perdeu por decisão unânime com o Pedro Munhoz, e ele ter ido até decisão contra o Pedro Munhoz, mostra o quão duro ele é, uma luta acirrada onde o Pedro foi superior, mas ele também... O Chris mostrou o seu valor, então eu acredito na vitória do Chris nesse confronto. Na próxima luta da noite a gente vai ter Irina Alekseeva contra Melissa Dixon. Melissa que está estreando no UFC tem 5 lutas e 5 vitórias. Irina tem 5 vitórias e 1 derrota. Ela que finalizou sua última luta no UFC com leg lock, uma chave de joelho. Então eu acredito na vitória da Irina Alekseeva. Já tem experiência no UFC, já tem uma luta no UFC. Apesar dela ser azarona, acredito na vitória dela. Ela que está mais 125. Você apostando R$100, você ganha 125. Então nessa luta a gente vai ficar com a Azarona, a underdog. Na próxima luta, duelo válido pela categoria peso leve, a gente vai ter Terrence McKinney, que é um lutador já conhecido pelos fãs. Foi nocauteado pelo Bonfim, né, no UFC Brasil em janeiro, no UFC Rio de Janeiro. Ele vai estar lutando contra Brandon Marotti. O Brandon que ele é parceiro de treino do Rob Font, Kevin Kattar. E acabou pegando, vai fazer sua estreia no UFC. Pegou essa luta em cima da hora, entrou na semana da luta para estar enfrentando o Terrence. Então eu vejo uma vitória do Terrence por ter mais experiência na organização. Já teve um camp de treinamento completo para essa luta. Então eu acredito na vitória do Terrence McKinney, ele que é menos 500 favorito. Você apostando R$500 você ganha 100. Acredito que ele vai vencer essa luta antes dos 15 minutos. Acredito na vitória dele por nocaute. Na próxima luta peso galo feminino a gente vai ter 2 brasileiras se enfrentando. Tainara Lisboa contra Ravena Oliveira. Tainara Lisboa que é campeã mundial de Muay Thai. Já tem uma luta na organização, lutou contra a Jessica Rose Clark. Uma luta que ela surpreendeu muita gente porque todo mundo estava esperando que ela seria ali só aquela lutadora só de Muay Thai. Mas ela mostrou que ela é muito boa na trocação. Muito boa no clinch também, usa muito bem as joelhadas, defende bem queda, usa muito bem as quedas de quadril também. Uma lutadora realmente completa. Ela que vai estar enfrentando a Ravena Oliveira. A Tainara Oliveira tem um cartel de 6 vitórias e 2 derrotas contra a Ravena que tem 7 vitórias e 1 derrota. Eu acredito no favoritismo da Tainara Lisboa, uma atleta que já tem uma luta no UFC, já sabe como que é lutar no maior palco do mundo, lutou muito bem. Acredito na vitória da Tainara, acredito que a Tainara seja a melhor aposta desse card. Ela que está menos 330 favorita, você apostando R$330 você ganharia 100 no caso de vitória da Tainara. Eu acredito na vitória da Tainara por ela ser uma atleta muito completa e com muito mais experiência do que a Ravena. A Ravena só lutou com uma adversária que tem um cartel positivo. Então acredito que essa seja a melhor aposta para o UFC desse final de semana, Tainara Lisboa. Na próxima luta válida pela categoria peso galo do UFC, a gente vai ter Christian Rodrigues contra Cameron Simon, 2 lutadores que estão vindo do Contender Series. Christian Rodrigues tem 2 vitórias e 1 derrota no UFC. Cameron Simon, que tem 3 vitórias no UFC, está invicto na sua carreira com 9 lutas e 9 vitórias. 2 lutadores que vieram do Contender Series. Christian Rodrigues, que venceu na sua última luta, Raul Rosa Jr., lutador mexicano que tem muito hype, né? Lutador que tem apenas 18 anos e já vem aí fazendo barulho aí no mundo do MMA, por ser tão jovem, tá se destacando aí no maior evento de MMA do mundo. Christian estava perdendo essa luta para o Raul, mas o Raul mostrou que, pela sua falta de experiência, gastou toda a sua energia ali no primeiro round e depois o Christian conseguiu capitalizar e venceu o segundo e o terceiro.
O Cameron Saaiman é um lutador que está vindo de 3 vitórias dentro do UFC, invicto no MMA. Acredito na vitória do Cameron Saaiman, que com certeza vai chegar muito bem preparado para esse combate. Ele que é parceiro de treino do Dricus du Plessis e treina na África do Sul. Cameron Saaiman, ele é o azarão para esse confronto. Ele é mais 135, ou seja, você apostando R$100 você ganha 135 e ele seria a minha aposta para esse combate. Na próxima luta, um peso combinado entre Edgar Chairez e Daniel Miojo. Eles vão estar fazendo a revanche, né? Eles lutaram algumas semanas atrás. Teve aquela polêmica que o Chairez pegou o Miojo ali na guilhotina, o braço do Miojo caiu, o juiz parou a luta, o Miojo ainda estava em pé, não tinha apagado e a luta acabou sendo um no contest. Eles vão estar fazendo a revanche esse sábado. Eu reassisti a luta, acho que o Miojo estava ganhando, né, até ter esse ocorrido. O Miojo estava conseguindo derrubar o Chairez com muita facilidade, então eu acredito na vitória do Miojo. Se ele entrar com a estratégia certa, né, fizer tudo direitinho, eu acredito na vitória do brasileiro. Ele que é o azarão para esse confronto. Essa luta que gerou muita polêmica, muita gente acha que o Miojo apagou, muita gente acha que o árbitro errou. Então a gente vai ter o tira-teima aí nesse final de semana. Daniel Miojo, que ele é o azarão para esse confronto, mais 275. Você apostando R$100, você ganha 275. Eu acredito na vitória do Miojo se ele lutar direitinho, né? Economizar energia, usar a estratégia certa e usar as quedas e trabalhar ali por cima o ground and pound. Eu acredito na vitória do Miojo, porque eu reassisti a luta, vi que ele estava derrubando o Chairez com muita facilidade, então eu acredito na vitória do brasileiro. Na próxima luta pela categoria peso médio, a gente vai ter o paraense voador Michel Pereira contra André Petroski pela categoria peso médio. O Michel, que está fazendo sua estreia na categoria peso médio, né? Ele lutava na categoria meio médio até 77 quilos. Ele é um cara que é muito grande para a categoria, estava tendo problemas em baixar para 77 quilos. Na sua última luta não bateu o peso, na qual ele teve a luta cancelada contra o Wonderboy, o Steve Thompson, e vai estar fazendo sua primeira luta na categoria peso médio. O André Petroski é um cara muito forte e muito bom na luta agarrada. Ele que está invicto no UFC. Apesar de ele estar invicto no UFC, eu acredito na vitória do Michel Pereira, que é um cara que eu acredito ser melhor na trocação, conecta. E ele que você não sabe o que ele vai fazer, se ele vai chutar, se ele vai socar. Então isso acaba sendo muito difícil para os adversários ter essa leitura do jogo dele. Né? Um cara que no meio da luta ele vira um mortal, já teve um nocaute com joelhada voadora, ele pisa na grade e chuta. É um cara que realmente dá um show. Eu adoro assistir as lutas dele e acredito que ele vai vencer. Porque também o Petroski, que é um cara que tem a luta agarrada muito boa, ele não consegue misturar muito bem as suas entradas de queda. Não consegue misturar os golpes em pé com as entradas de queda. Então o tempo dele de entrar na queda acaba não sendo tão bom. Então acredito que vai ser muito difícil ele estar derrubando o Michel. Acredito na vitória do Michel, que ele quer menos 205 favorito. Você apostando R$205 você ganha 100. E vai dar Brasil. Na próxima luta a gente vai ter Jonathan Martinez contra Adrian Yanez, duelo válido pela categoria peso galo do UFC. O Jonathan Martinez, que tem 18 vitórias e 4 derrotas no seu cartel profissional, sendo 9 vitórias e 3 derrotas dentro do UFC. O Yanez tem 16 vitórias e 4 derrotas, sendo dentro do UFC 5 vitórias e 1 derrota. Ele que entrou pelo Contender Series. É um lutador que tem um pouco menos de experiência, né, do que o Martinez. O Martinez ele já tem vitórias sobre Said Nurmagomedov, Cub Swanson e Vince Morales. E o Adrian Martinez está vindo de derrota, né, para o Rob Font. E apesar do Martinez ter mais experiência, eu vejo o Adrian como o melhor lutador. Ele tem as mãos muito pesadas, é muito bom de boxe. E eu vejo o Adrian vencendo esse confronto. E o Adrian, que é menos 105 nas casas de apostas, você apostando R$105 você ganha 100. No Common Event, mais um duelo brasileiro feminino válido pela categoria peso mosca. A gente vai ter a Jennifer Maia enfrentando Viviane Araújo. A Jennifer Maia, que tem 21 vitórias e 10 derrotas, sendo 6 vitórias e 5 derrotas dentro do UFC, contra a Viviane Araújo, que tem um cartel de 11 vitórias e 5 derrotas, sendo no UFC 5 vitórias e 4 derrotas. Ela que vem de 2 derrotas, perdeu para Alexa Grasso, que é a campeã, né? A Alexa Grasso que ganhou 2 vezes da Valentina, e depois perdeu para Amanda Ribas. Tá vindo de 2 derrotas, então com certeza ela vai estar focada, vai estar faminta de vitória. A Jennifer Maia, que está vindo de 2 vitórias, ganhou da Marina Moroz e ganhou da Casey O'Neill também. A Casey O'Neill que estava invicta quando lutou contra a Jennifer Maia, estava com 9-0. Eu vejo a Jennifer Maia uma lutadora com um pouco mais de experiência, eu vejo ela mais forte, é uma atleta também mais completa. Então, e eu vejo essa luta, apesar de eu acreditar na vitória da Jennifer Maia, eu vejo essa luta uma luta muito acirrada, muito aparelha, porque a Viviane é uma atleta também de excelente qualidade, é muito boa de boxe,
Tem uma guilhotina também muito justa, na qual ela quase finalizou a Amanda Ribas, mas a Amanda Ribas conseguiu se defender muito bem. Então eu acredito aí na vitória da Jennifer Maia por pontos. A Jennifer Maia, que é a favorita na casa de apostas, com menos 155. Você apostando R$155, você ganha 100. E na luta principal, o duelo mais aguardado da noite, a gente vai ter Sodiq Yusuff contra o nocauteador brasileiro Edson Barbosa. Edson Barbosa, que é um cara aí com excelentes chutes, sempre faz nocautes espetaculares, chute giratório, joelhada voadora, nocauteia também com os golpes de mão, usando seu boxe muito alinhado. É um cara muito explosivo, muito perigoso, muito forte para a categoria peso-pena. O Edson, que sempre lutou na categoria peso leve, agora desceu para a categoria peso-pena. O Edson, que é um lutador muito experiente, tem ao todo 34 lutas de MMA, né? Dentro do UFC ele tem 17 vitórias e 11 derrotas, já lutou contra os melhores do mundo, lutou contra Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Justin Gage, Beneil Dariush e entre outros, né? Ele tem muita experiência, muito mais experiência que o Sodiq. O Sodiq, que é um lutador mais jovem, que tem apenas 30 anos e está vindo aí dentro do UFC com uma excelente sequência, tem 6 vitórias e 1 derrota dentro da organização. Ele que também entrou pelo Contender Series, onde ele venceu o Mike Davis, foi uma das melhores lutas, né, do Contender Series. Ele que é muito bom de boxe, também tem boas defesas de queda, boa guilhotina. E a gente sabe, né, quem tenta trocar contra o Edson Barbosa sempre se dá mal. O Edson, que tem muita experiência no Muay Thai, né, vem treinando Muay Thai desde os 8 anos de idade, com o mestre Anderson França, que é o mesmo treinador dele até hoje. E essa experiência dele, ele sempre vê os buracos, né? Então, se o cara que está lutando com ele faz o mesmo movimento ali 2 vezes, ele já pega e consegue estar nocauteando em cima desse buraco que o oponente deixa. Ele tem uma leitura de luta muito, muito boa por causa dessa sua experiência, né? Ele tem uma visão de luta muito aguçada. Então, por o Sodiq ser um cara que vai estar buscando essa luta na trocação contra o Edson, eu vejo a vitória do Edson por nocaute. O Edson, que ele é o azarão para esse confronto, né? O Edson, que é o azarão para esse confronto, se você apostar R$100, você ganha 140, ele é mais 140, e eu vejo a vitória do Edson Barbosa aí por nocaute, né? 5 rounds e 5 minutos, acredito que ele vai conseguir conectar, né, a sua mão, que também é uma mão muito pesada, ou se não, conectar seus chutes, são chutes muito explosivos. Ele chuta muito bem na panturrilha, chuta muito bem na coxa, ele tem um dos chutes mais devastadores aí do UFC, um dos únicos caras a conseguir nocautear com chutes baixos. Sodiq também usa muito bem os chutes na panturrilha, mas acredito que ele não vai querer ficar trocando fogo ali com Edson Barbosa, acredito que não seja a estratégia mais inteligente. Eu acredito que essa vai ser uma das melhores lutas da noite. Eu que sou fã do Edson Barbosa, sempre assisti ele, né, desde quando eu comecei a treinar MMA, quando eu era adolescente. Não tinha nenhuma luta de MMA profissional ainda, me espelhava nas lutas dele, ele por ser um cara que tem um estilo muito bonito de lutar. Então essa luta eu não vou perder por nada. E o evento do próximo final de semana, Islam Makhachev contra Volkanovski. Borrachinha acabou saindo do card, né? Entrou o Usman no lugar dele, que vai estar enfrentando o Chimaev. A gente vai estar fazendo análise dessas lutas também, vai estar soltando essa semana no canal. Então já se inscreva, deixa seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto, valeu. Os